Uma data amplamente reconhecida pelos historiadores seculares e que era até mesmo parte de um festival em homenagem a Zeus, deus da antiga Grécia, na região de Olímpia, se refere à primeira grande Olimpíada que ocorreu no ano 776 before Christ, ou antes de Cristo. É uma data fundamental que pode então ser usada como base para se calcular outras datas. What could it be? Why, it's the Olympic Games, of course. No vídeo inicial dessa nossa série sobre a destruição de Jerusalém, em que ano se deu? Será que foi no ano 586, 587? Ou foi no ano 607, como dizem as testemunhas de Jeová? Realmente, a análise da data do ano 776 a.C., a data da primeira grande Olimpíada, é muito importante porque ela é uma data que serve como ponto de partida para que possamos chegar até mesmo ao tempo da ascensão de Ciro o Grande, ou Ciro II, que se deu no ano 560 a.C. Fazendo essa contagem usando a cronologia secular e com análise também de uma timeline dentro do texto da Bíblia, vamos chegar no ano exato da destruição de Jerusalém e do seu templo. E veremos que a data de 587 está errada, mas a data de 607 é confirmada por esses registros históricos. Aqui você vê a imagem, uma representação de Eusébio de Cesareia. Ele viveu por volta do ano 260, ou seja, século III, e você vê aqui a crônica de Eusébio, que você pode encontrar na internet, os seus escritos, na página atalus.org. Ali você encontra ele falando sobre a primeira Olimpíada, a qual ele data como tendo ocorrido. Veja que interessante aqui, olha. A primeira Olimpíada foi no ano 776 a.C. Aqui você vê os escritos de Eusébio no site atalus.org. E ele é datando então a primeira Olimpíada no ano 776 a.C. Ele vai colocando em ordem aqui as Olimpíadas e todos os acontecimentos em cada ano. Por exemplo, a cada 4 anos você tinha a Olimpíada. Então, quando você vai na Olimpíada de número 55, aqui vai apontar que foi no ano 560 a.C. que ocorreu a 55ª Olimpíada, a de número 55. E o que aconteceu naquele ano? Ele diz que Ciro tornou-se rei dos persas. Portanto, aqui você tem um documento antiquíssimo, escrito por alguém que viveu perto do ano 300, ou seja, ali antes do ano 300, no século III, e que falou que o ano 560 foi o ano em que Ciro tornou-se rei dos persas. Eusébio de Cesareia. Mas ele não foi o único. Vamos pegar outro documento interessante de Diodoro da Sicília. Diodoro da Sicília viveu bem antes, no século I. E ele, falando sobre esse assunto, ele escreveu em grego Kyros person ebasileusen eti Olympias ecthe nun epsilon. Então ele quis dizer, Ciro dos persas tornou-se rei no ano da Olimpíada conduzida número 55. Ou seja, na 55ª Olimpíada, Ciro tornou-se rei. Kyros person ebasileusen. Então nós observamos aqui mais um documento que confirma as palavras de Eusébio. Então nós temos Diodoro da Sicília, que viveu no século I. Olha que interessante, 2 nomes de 2 escritores que falaram então sobre datas. E aqui diz que na Olimpíada de número 55, Ciro tornou-se rei dos persas. Em 776 foi o ano da primeira grande Olimpíada. Também foi o segundo ano do rei Jotão, rei de Judá. Jotão reinou por
16 anos, sendo 776 o segundo ano, restando 14 anos para o fim do seu reinado. Próximo rei, Acais, começa a reinar em 762, menos 16 anos de Acais. Próximo rei, Ezequias, que reinou por 29. Próximo rei, Manassés, que reinou por 55. Próximo rei, Amon, que reinou por 2 anos. Próximo rei, Josias, que reinou por 31. Próximo rei, Jeoacás, que reinou por 3 meses. Joaquim reinou por 11 anos. E Zedequias também por 11 anos. O ano 607. É com base na primeira e grande Olimpíada antiga que se calcula o tempo em que Ciro se tornou rei no reino da Pérsia. 776 é o ano da primeira Olimpíada. Diodoro da Sicília diz que Ciro se tornou rei na 55ª Olimpíada, no caso que é um número ordinal, sendo 54 um número inteiro, vezes 4, porque é de 4 em 4 anos, 216 anos. 776, primeira grande Olimpíada, menos 216, 560, o ano em que Ciro assume o reino da Pérsia. Veja que interessante. Ciro reinou por 30 anos, morrendo no ano 530. Ele reinou sobre Babilônia depois de conquistar a Babilônia por 9 anos, então nós regredimos, nós avançamos na verdade 9 anos. O ano em que Ciro destruiu Babilônia